com nossa equipe aqui, para que a gente pudesse também passar algumas informações para o público que nos assiste. Então eu gostaria de adotar aqui uma dinâmica de pedir a cada um de vocês que se apresentasse, e nesse momento de apresentação que cada um de vocês vai fazer, eu gostaria que vocês fizessem aí uma avaliação pessoal das perdas ou possíveis perdas até este momento, lembrando que estamos falando especificamente de café conilon. Como eu disse, em decorrência desse momento que nós passamos aí, eu gostaria que vocês fizessem essa avaliação. Se pudermos iniciar essa apresentação por você aí. Boa tarde, presidente, todos os colegas. Eu sou Henrique Capuccio, sou engenheiro agrônomo, trabalho como consultor aqui na região de São Gabriel do Trabalho, transferência para café conilon. Fazendo um apanhado do momento que nós estamos passando, o presidente disse, um momento atípico, e a gente vem observando alguns lavouras, apresentando uma perda nesse momento, tanto por ataque de pragas, como pelo próprio período seco, a gente está um período sem chuvas, e tudo isso vem potencializando com esse período seco. Então, dentro da avaliação da região que eu atendo, percebo que já temos perdas em produção essa safra, girando em torno de 20%, devido a todas essas condições climáticas que vem acontecendo, e também pela pressão de pragas e doenças nesse período. Henrique, você acha que esse volume de perdas que você se refere aí, que você estima, isso é mais em decorrência da temperatura alta, da estiagem, das pragas, igual você falou? Todos eles podem contribuir por isso aí. Qual você acha que é o fator que mais contribuiu por essas perdas, segundo você está avaliando? E me responde uma coisa, nós podemos ter perdas diferentes entre vários municípios da nossa região? Perfeito. Em relação às perdas, qual é o maior impacto em relação? Eu acredito que realmente é um conjunto da obra. Tanto esse período de seco, de estiagem, e a pressão de pragas e doenças. Em relação a diferentes perdas, tanto em níveis de produtores, alguns produtores ainda não apresentaram algumas perdas na propriedade, e tem produtores que já estão com perdas elevadas. Então, quando eu digo 20% de perdas, estou levando uma média aí. Realmente, isso pode variar de acordo com o território, com o município. Então, isso realmente pode variar. Obrigado. Obrigado, Henrique. Otacílio, por gentileza. Meu nome é Otacílio, eu sou engenheiro agrônomo. Atualmente tenho trabalhado desenvolvendo campo na região de Nova Venécia, da forma semelhante à forma comentada pelo Henrique. Em Nova Venécia também nós já temos aí em torno de 20% de perda, somado todos os fatores que o Henrique comentou. E assim, a gente consegue observar, inclusive, algumas lavouras, dependendo da orientação da lavoura, orientação de plantio. As lavouras que pegam, por exemplo, um pouco mais o sol da tarde, que está aí no sentido norte-sul, têm sofrido ainda mais e a perda ela pode ser bem superior a isso, média em torno de 20%, é o que a gente tem observado. Isso para a região de Nova Venécia, Otacílio? Nova Venécia. Ou você considera também que as outras regiões aí onde você tem percorrido, onde você tem visitado, essas perdas também são estimadas nesse montante? Da mesma forma, Carlinhos. Da mesma forma, tem sido de forma semelhante, a gente tem observado. Jaguaré, eu chego a rodar ali em torno de Jaguaré, algum cliente mais próximo de Boa Esperança, tem sido bem semelhante essa questão dessas perdas. Então você estima também, pode ser até superior a 20%? Pode ser superior a 20%, mas pensando na média aí, tem lavouras que tiveram menor impacto, bem menor impacto do que 20%, e tem lavouras que estão um pouco mais impactadas, inclusive até pela questão do recurso hídrico, que em algumas lavouras já estão bem reduzidos. Obrigado, Tacílio. Pessoal, eu acho que quando a gente fala em percentual de perdas, nós estamos nos referindo ao que a gente previa para a produção de 2024. Lembrando que a gente teve um período muito bom, um aflorado bastante uniforme na nossa região. Final de julho, início de agosto, nós tivemos uma chuva em torno aí de 120 milímetros aproximadamente na nossa região. E isso fez com que a planta florisse por igual. Então, a nossa expectativa que tínhamos para 2024 era uma expectativa de uma safra muito boa. Então, quando a gente fala em possibilidade de perdas aqui, nós estamos nos referindo àquilo que a gente estava prevendo para 2024, e não referente à safra de 2023. Zé Roberto,
E a sua estimativa? O que você me fala aí? Faz a sua apresentação pessoal inicialmente aí, por gentileza. Boa tarde, Luiz Carlos, nosso presidente, né? Os demais amigos, colegas que estão compondo aqui a live. Eu tenho observado também, desculpe apresentar, meu nome é José Roberto, né? Eu sou gerente corporativo agropecuário da Coabriel e atendo algumas propriedades também na região de São Gabriel da Palha e Nova Venécia. Assim como os colegas mencionaram, a gente tem observado que algumas lavouras, até o momento, tiveram talvez perdas menores e outras um pouco maiores, né? Na faixa de 15% até 25%, como o presidente bem enfatizou, do que estávamos previsto para o início da safra. Que essa seria uma safra muito maior que a safra anterior, né? A expectativa dos nossos cooperados e clientes da cooperativa estavam muito otimistas que essa safra 2024 agora seria muito maior. Então, estimamos na faixa de 15% a 25%. Só que isso é muito relativo também. Tem alguns produtores que até o momento teve água para irrigar e as lavouras estão em bom estágio fenológico, né? Bem folhadas. Então, assim, teve perdas menores. A nossa maior preocupação é daqui para frente. Se esse período de estiagem se prolongar, que é a nossa maior preocupação. Bacana. Zé Roberto, como que eu faço, por exemplo, uma estimativa? Como que eu, observando a planta, eu consigo entender que essa planta está tendo perdas de frutos? Pelos grãos que caem ao chão, eles estão em estágio de amarelado? Quando você pega a vareta do café e observa que está tendo grãos amarelados, isso é o que a gente faz estimativas de perda? Sim. O que a gente tem observado? Tem algumas lavouras bem folhadas que as pontas de carreira estão sendo muito afetadas porque estão muito expostos ao sol, né? Então os grãos começam a amarelar e começa a ter um escurecimento, né, do grão antes de, vamos dizer, ter a granação. Houve um abortamento aqui na região de São Gabriel, desde o período de outubro, teve alguns picos de temperatura alta que já houve abortamento de alguns clones das ponteiras, né? A gente vê que o frutinho ainda bem em fase inicial de desenvolvimento, praticamente cair, né? Pragas também, a gente está num momento agora que nós estamos tendo um ataque severo de cochonilho da roseta que agrava mais a situação. Verdade. Pessoal, quando a gente está aqui conversando e falando sobre probabilidade de perda, o nosso propósito não é assustar ninguém que está nos assistindo, principalmente os produtores, mas o propósito aqui é a gente apresentar uma realidade que está acontecendo, por que está acontecendo, entender melhor a situação e quais são as possibilidades, como que nós devemos conduzir esse momento que nós estamos atravessando. Acho que é muito importante isso, porque a gente recebendo as informações, eu acho que a gente pode conduzir isso de uma forma mais tranquila. Perseu, como que você faz essa avaliação? Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Bastanello, boa tarde, colegas. Boa tarde a quem nos acompanha de casa. Meu nome é Perseu Fernando Perdonar, sou engenheiro agrônomo, também atuo junto ao Gabriel já há 8 anos, atualmente no Conilon Eficiente, junto à gestão financeira e técnica com o produtor no campo. Então, assim, realmente nós estamos passando por um momento muito delicado, é uma fase em que a planta ela se sente muito vulnerável, uma fase de expansão de fruto. Então, qualquer anormalidade, qualquer situação que exponha ela a um estresse, já promove naturalmente a queda de frutos. E o que estamos vendo ultimamente, né, nos últimos dias, são ondas de calor, né, realmente levando a planta a um estresse que promoveu a queima de frutos. Então, assim, como o colega já contribuiu, Otacílio, lavouras que foram plantadas, às vezes, sem considerar o sentido correto, né, por motivos diversos, às vezes por falta de planejamento, ou mesmo porque a questão de topografia não permitiu fazer esse plantio no sentido leste-oeste, né, agravou muito a situação do fruto exposto ao sol poente, ou seja, o sol da tarde. Então, assim, eu concordo com os colegas, a gente tem realidades diferentes, percentuais diferentes de perda em regiões, né? Então, assim, você pega regiões onde você tem um solo mais arenoso, né, que às vezes o manejo de irrigação não foi tão bem manejado, ou por motivo diverso, o produtor não conseguiu atender a necessidade hídrica da planta, a gente tem uma situação muito mais agravada. Então, assim, mais concordo com os colegas no sentido de perda. No momento, podemos falar em perda entre 15% e 25%,
né? E, obviamente, como eu já falei, variando de uma região para outra. Perseu, eu acho que é certo também a gente falar que uma irrigação mal calibrada também pode gerar perdas, né? Às vezes com os gotejos entupidos, uma planta talvez com uma nutrição talvez não tão adequada, isso vai acabar gerando um percentual de perda maior do que uma planta que está bem nutrida, está bem irrigada, está bem hidratada, né? Isso pode gerar diferenciais também. Como você colocou aí os diversos tipos de solo que existem na nossa região, um solo mais arenoso, ele tem possibilidade de sentir mais do que um solo argiloso? A gente fala que na agronomia, Bastianello, tudo depende, né? No campo tudo depende. Por quê? Não necessariamente. Vai depender o quê? Do manejo da irrigação. Obviamente que a caixa do solo arenoso, ou seja, a capacidade de reter umidade, né, é infinitamente menor no solo arenoso quando comparado a um solo argiloso. Então isso deixa o produtor numa situação mais vulnerável caso ele não maneje de maneira correta a sua irrigação. Então sim, a gente pode sim ter um agravamento caso o produtor não consiga ter essa compreensão de como adotar um manejo correto de adubação e de irrigação. E assim, hoje pensando no nosso Conilão, que a gente tem um percentual altíssimo de lavouras que são fertirrigadas, ou seja, a água já vai levando o próprio nutriente para a cultura, né? Essa escassez, em que o produtor já começa a ter limitação de fornecimento de água, consequentemente, em alguns casos de nutriente, né, pode sim agravar muito a situação nossa no campo. Perseu, como é o comportamento da planta, por exemplo, diante de uma temperatura excessiva, igual essa que a gente teve nesses últimos dias aí, atingindo 42 graus na região? Como que a planta vai se comportar e como que, na sua avaliação, essas perdas que a gente está estimando aqui, ela decorre mais em função da alta temperatura ou em função de outras, de ataque de pragas, doenças? Bom, o que acontece? Realmente é um pouco de cada coisa. Porque assim, as altas temperaturas, né, a incidência do sol diretamente sobre o fruto, e ele ainda está numa forma muito aquosa, a gente chama até de um suco fisiológico, você aperta o carocinho, o chumbinho, ele poca. Então isso torna o fruto de maneira muito vulnerável. Então assim, agrava muito. Vamos pensar da seguinte maneira, então essa incidência do sol sobre o fruto vai queimá-lo e vai fazer com que a planta, né, que ele caia naturalmente, aborte naturalmente. Obviamente que a questão das pragas também, né, a gente está tendo uma pressão muito alta de algumas pragas no campo, entre elas a cochoneira da roseta, né, o próprio ácaro vermelho. Agora começa a surgir casos de bicho mineiro. Então isso tudo é algo que vem, infelizmente, a somar de maneira negativa o quê? Na produção, né, no campo. E assim, a pergunta que você me fez em relação ao comportamento da planta, né, o cafeeiro, né, a cultura, a planta em si ela é muito inteligente. Como assim eu quero dizer? Quando você vê um pé de café, né, murcho, é um sistema de autodefesa. Ele está fechando a sua folha para não respirar e evitando perder um pouco da umidade que você está fornecendo para ele do solo. Então, assim, como eu já falei anteriormente, o manejo de irrigação, a hora certa de você fornecer essa água para a cultura, né, como fornecer essa água e minimizar, né, essas perdas, essas altas temperaturas, é algo fundamental neste momento que estamos atravessando. Obrigado, Perseu. A gente vai passar nesse momento aqui algumas informações que são muito importantes, principalmente para quem está na atividade, para quem está lá visualizando a planta, sentindo. Nós estamos num período em que a planta precisa de umidade para encher o grão. Então, nós gostaríamos agora de passar em um momento específico e eu vou fazer uma pergunta aqui para você, Henrique. Sobre a infestação de pragas, como cochonilha e ácaro, recomenda pulverizar? Perfeito. Como o Perseu já disse, né, nós passamos agora por algumas infestações de algumas pragas, né, principalmente cochonilha, o ácaro, o próprio bicho mineiro que já vem aparecendo bastante e causam bastante injúrias na planta, né? Então, a gente já está num momento de estresse, por falta d'água e excesso de temperatura. Então, a praga vai estar causando mais o estresse. Então, é importante, sim, realizar as pulverizações e o controle dessas pragas nesse momento, né? Vale salientar que o modo que isso vai ser feito é muito importante. O produtor fazer isso de forma correta. A tecnologia de aplicação, né? Como que eu vou atingir o meu alvo com a pulverização que eu estou fazendo? Então, a gente está com uma janela muito curta de pulverização, né? Logo cedo nós já atingimos altas temperaturas,
Então, como eu vou aplicar esse produto ali é muito importante, né? Então, tentar fazer minhas pulverizações nos horários mais frescos do dia, né? E com pouco vento. Então, muitas vezes eu estou investindo ali, né, em produtos de qualidade para fazer a minha aplicação, mas eu não estou levando ele de forma correta. Nós estamos com pragas ali, né, nesse período seco, acabam se proliferando muito rápido, né, como um exemplo do Aca. Então, fazer esse controle de forma efetiva é muito importante. Então, devemos sim realizar o controle dessas pragas nesse momento. Henrique, quando você fala uma janela curta de espaço para a gente fazer a pulverização, você está se referindo porque a gente precisa de aproveitar determinados momentos do dia para que a gente possa fazer esse trabalho. Você recomenda fazer esse trabalho sempre a parte da manhã, a parte da tarde, ou o sol a pino, ou à noite? Como que seria o momento adequado para se fazer essas pulverizações e fazer o combate a essas pragas e doenças, gente? Eu acho que ficou bem explicitado aqui que, muito embora a gente tenha tido está ainda passando por momentos de temperaturas altas, as pragas e doenças precisam ser combatidas. Igual o Perseu falou nesse momento aí, inclusive cochonilha, que a gente está percebendo que ela não deveria estar subindo, mas a gente tem percebido que muitas lavouras aí a cochonilha está subindo sim. Mesmo sem ter chuvas aí, ela tem subido na planta. Então, como que você recomenda? Os horários, principalmente para fazer recomendação, uma coisa é certa, gente. Essas pulverizações elas devem acontecer com as dosagens exatas recomendadas pelo técnico que está te assistindo. Nunca o produtor mudar essas dosagens aí. Então, acho que isso é um ponto importante, né, Henrique? Mas fala para nós os momentos de fazer essa pulverização. Perfeito. É muito importante essa pergunta. E em relação ao que você falou, só evitar sempre as altas temperaturas, né? Em relação a se é mais amanhã, a parte da manhã ou no final da tarde, vai depender também muito da logística ali da propriedade, do que o produtor tem disponível para ele poder fazer esse tipo de pulverização. Então, eu tenho que evitar horários onde eu tenho muito vento e altas temperaturas, né? Normalmente seriam logo de madrugada, né? Ou no final da tarde, onde eu tenho certeza ali que minha temperatura não vai subir. Mas normalmente, aí dependendo de onde é localizado o talhão e como que está o clima naquele dia ali, no final da tarde normalmente eu tenho muita presença de ventos fortes, né? Então, eu tenho que fugir desses horários. Então, o produtor dentro da sua rotina ali na propriedade, ele consegue entender o que ele tem disponível ali para fazer essa pulverização e realizar essa logística, né? De fazer essa pulverização no horário mais correto, pensando em ter as temperaturas mais brandas, né? Horários mais frescos e com pouco vento. Tá? Quando você fala para a gente limitar esses horários, por exemplo, de pulverização, e se o produtor chegar a pulverizar essa planta, por exemplo, num horário de meio-dia, o sol está muito quente, quais são as consequências que essa planta vai sofrer? Ok. Primeiro, eu posso não ter um controle efetivo, né, da praga ali, o meu produto pode não performar do jeito que a gente espera. E alguns produtos eles têm algumas características que podem causar alguma injúria na planta, né, principalmente produtos à base de óleo, né. Então, pensando na performance do produto e não causar injúria da planta, não é recomendável pulverizar com altas temperaturas, em horários de maior temperatura. Obrigado, Henrique, pela informação. Só relembrando aí, gente, então, olha, os horários de pulverização que nós devemos fazer sempre em horários mais frescos, né? Sempre na parte da manhã, na madrugada ou à noite e fazer as opções por horários, principalmente que tem menos vento aí para não espalhar muito essa pulverização. Então, o Henrique esclareceu para nós aqui as consequências que podem acontecer quando a gente faz essas pulverizações em horários inadequados. Ô Tacílio, eu gostaria de fazer para você o seguinte, sobre novos plantios, vamos direcionar porque a gente sabe que tem muita gente que plantou café, fez plantios de café, mesmo com esse período de estiagem ali, e tem mudas novas aí, então, ali sendo irrigado, sendo trabalhado, e tem muita gente que está nessa situação. Eu gostaria de me referir nesse momento exatamente a esses produtores que têm plantios novos aí. Quais cuidados devem ser tomados, inclusive com plantios recentes, né? E aproveitando, julga que o uso de protetores solares pode ser importante, independentemente da idade da planta? São 2 pontos aí para você abordar e esclarecer para nós aqui. Nós estamos aqui ansiosos para entender um pouco melhor sobre isso. Perfeito, Carlinhos. O que acontece? É um desafio muito grande, de fato, para quem realizou o plantio recente, né? Manter a planta ativa, ela desenvolvendo,
frente à realidade que a gente tem vivenciado. Um detalhe que é muito importante é a questão, por exemplo, da irrigação. Como o tempo está um pouco mais quente, a temperatura está um pouco mais alta, os plantios, quando a gente vai fazer essa avaliação a nível de campo, tende a secar muito rápido a superfície do solo. Então, pode dar uma falsa sensação de que a planta não está molhada. Então, às vezes, com isso, o produtor ele intensifica um pouco mais a questão da irrigação e pode haver um excesso de água nas camadas mais profundas. E isso vai causar um amarelecimento na planta e vai atrapalhar o desenvolvimento. Então, esse é um ponto. A questão de proteção, né, principalmente nos plantios que estão aí desenvolvendo. As brotações, se a gente está tendo algum problema, por exemplo, no desenvolvimento delas, o protetor solar ele pode ser sim um aliado. E a barreira física, né, sendo com a palha ou até mesmo com aquelas bandeiras de TNT, ela acaba sendo muito bem-vinda, porque essas barreiras físicas elas fazem com que não só a planta não receba o vento direto, né, aquele vento quente, como também protege principalmente do sol da tarde, que inclusive é o sentido que a gente orienta a ser instalado, a palha ou, no caso, a proteção física. Outro detalhe que eu acho que é muito importante é a questão do uso de mitigadores de estresse, né? Hoje no mercado a gente tem algumas ferramentas, e dentro dessas ferramentas que a gente tem no mercado, aí, eles trabalham essa questão de redução de estresse. Aminoácidos, extratos de algas, né? Então são produtos que a gente consegue fazer pulverizado na planta ou via solo, né? Via fertirrigação, que isso dá uma espécie de conforto para a planta e ela consegue, mesmo na realidade de estresse, ter uma performance superior a quem, não, por exemplo, não recebeu o tratamento. Já com relação aos novos plantios, eu vejo a primeira coisa que tem que estar atento é a questão do recurso. A gente tem que ter o recurso hídrico disponível e tem que ter, ao mesmo tempo, do recurso hídrico disponível, um projeto de irrigação bem dimensionado. Porque, numa realidade que a gente precisa, de fato, ali da irrigação suportando a planta, a gente precisa que esse sistema ele consiga entregar de forma efetiva o recurso. Então, a água ela tem que chegar na planta de uma forma precisa. Outro detalhe com relação às mudas ainda vindo para o campo é a questão da aclimatação. Essas mudas, se elas vierem mal aclimatadas para o campo, elas irão estar mais suscetíveis, né, principalmente a um nível maior de escaldadura. A gente sempre recomenda que uma muda ela venha para o campo ali em torno de 3 pares de folha. Esses pares de folhas devem estar já maduros, né? A folha deve estar bem expandida, já grossa, de forma com que ela suporte um pouco mais, aí, principalmente os primeiros meses de plantio, né? No caso, os primeiros 30 dias é crucial, porque a gente depende, por exemplo, que a planta consiga lançar um par de folha e esse par de folha ele consiga abrir no campo e estabelecer de fato o pegamento da planta, né? Tarcílio, acho que ele colocou um ponto muito interessante sobre protetor solar, você colocar uma folha na planta, né? Há tempos atrás, quando a gente plantava café, a gente costumava cortar as folhas de palmito, de pindoba, né, que a gente chama, e cobrir a planta. Era uma outra situação. Aí, assim, o que a gente observa é que a muda ela parece que desenvolve mais, ela pega uma coloração mais verdeada. Quando a gente está com a planta muda, nesse período assim, que pega o sol direto na planta, ela parece que vai ficando branca, amarelando, alguma coisa assim. Isso tem alguma coisa a ver com o protetor que foi passado na planta para poder suportar esse calor e esse sol? Os raios solares? Perfeito. A questão do protetor, a maioria dos protetores eles são à base de carbonato de cálcio ou geralmente óxido de zinco. E esses protetores eles têm a função de aumentar a refletância da radiação. Então, tipo assim, você tem lá a muda que está a campo, ela recebeu a pulverização e agora o sol, que ele ia, aquela radiação, aquela carga de radiação que ia incidir diretamente sobre a folha, parte dela é refletida. Então, assim, inicialmente a planta ela diminui um pouco a eficiência fotossintética, mas em contrapartida a gente tem menos chance de ter escaldadura. Então, o novo lançamento que a planta conseguir colocar no campo e expandir aquele lançamento, expandir aquela folha, a gente já estaria, tipo assim, não dependendo da questão do protetor.
Outra questão importante que foi colocada aí é a questão da palha. Alguns produtores costumam fazer tipo como se fosse uma cobertura, como se fosse um tapete de palha, né, ali na faixa de plantio. Isso pode ajudar bastante. Existe um estresse, existe perda, né, de raiz, existe perda de parte aérea, sempre quando a gente tem uma temperatura muito superior a 30 graus. E nos dias que a gente vivenciou aí, a gente teve extremos, por exemplo, em Nova Venécia, chegamos a ter sensação térmica até de 52 graus. Então, a temperatura do solo num dia desse, com certeza, ela foi bastante intensa, e as lavouras recém-plantadas, que tinham um grau de exposição do solo muito alto, sem dúvida, houve perda de raiz. Ô Tacílio, me fala uma coisa, já que a gente está falando nesse assunto das plantas aqui, em relação à hidratação da planta, a hora que você usa irrigação, é recomendável você usar a irrigação durante o dia, durante a noite, uma vez por dia ou mais de uma vez por dia? Qual é a melhor forma de você manter essa planta bem hidratada? Perfeito. A questão dos plantios, eu tenho sempre recomendado em torno de 2 a 3 pulsos durante o dia. E aí eu vou justificar a minha fala aqui. A questão dos 2 pulsos durante o dia seria pelo seguinte. Naturalmente, quando a gente adentra, né, o período da noite, a gente tem uma elevação da umidade e tem uma redução da temperatura. Então a gente observa que o próprio solo ele volta a umidade para a superfície. E isso acaba facilitando bastante aí a questão da planta receber, né, a água. Durante o dia, principalmente para as lavouras recém-plantadas, a faixa de solo que cobre ali as raízes da muda ela é bem limitada, gira em torno de 15 centímetros. Então, são faixas que secam com intensidade maior e se aquecem com a intensidade maior. Então, eu tenho recomendado 2 pulsos, em torno aí de 8 horas da manhã e até umas 2 horas da tarde. Em média, aí, 6 a 8 horas de diferença de um pulso para o outro, a depender da textura do solo. Então, mesmo quando o período de sol está muito forte, ali não tem problema você fazer uma irrigação ou jogar um pulso de água nela? Seria o menos pior, né? Menos pior, porque, de fato, molhar durante o dia, principalmente no caso da mangueira, que ela é escura e ela esquenta, então, parte da água que vai vir para ali para a muda, ela vai estar quente, sim. Só que, é igual eu comentei, durante a noite a gente tem o ambiente a favor da muda. Durante o dia, o ambiente está contra a muda. Entendeu? Bacana. José Roberto, eu acho que nós vamos falar agora um dos assuntos, né, que chamam muita atenção, né, em decorrência do momento que a gente está passando aí, que é para a gente falar sobre exatamente irrigação. E aí eu queria te perguntar assim, quais as melhores práticas para que o produtor faça a irrigação da sua lavoura nesse período? Bom, Carlinhos, no momento que a gente está passando agora, tem alguns produtores que têm até se assustado com a redução de água dos seus reservatórios, né? Rios, vamos dizer assim, reduzindo bastante seu volume de água. Os reservatórios, mesmo o produtor não usando na capacidade máxima, vamos dizer assim, alguns produtores comentam assim que tomei um susto, né? E reduziu bastante o volume de água do reservatório. Hoje, quando se fala de café conilon, praticamente é quase impossível a pessoa pensar não fazer uma irrigação. Então, praticamente, aqui na nossa região, então, 100% das lavouras são irrigadas. E nesse período agora, a gente tem observado e tem que dar muito valor em um bom projeto de irrigação. Um projeto de irrigação bem dimensionado, né? Porque às vezes a gente vê alguns projetos, vamos dizer assim, que às vezes não está tão dimensionado para aquela lavoura. E hoje, vamos dizer assim, onde que a grande maioria também, os métodos de irrigação por gotejamento, mix spray, irrigações mais localizadas são os mais eficientes, né? Um ponto que a gente tem observado, que quando você vai plantar uma lavoura de café, você tem que fazer um bom planejamento do seu recurso hídrico. A gente tem observado muitos produtores plantando muito café e, às vezes, o seu reservatório não é compatível com essa área de café que está sendo plantada. A gente tem, em realidade, produtores que, vão dizer, têm um bom reservatório de água e outros que, principalmente, que dependem de um recurso, um rio, um córrego, estão passando um período muito delicado, né?
A gente tem produtores que praticamente vai passar, mesmo numa situação de escassez hídrica, ele vai ter água praticamente para toda a safra. E tem outros produtores que realmente, se a estiagem prolongar, ele já vai começar a ter que priorizar aquelas lavouras mais produtivas, aquelas lavouras, vamos dizer assim, que ele tem um maior potencial de produção. É um momento delicado, né? Mas hoje, igual o Tacílio, né, comentou na questão do café recém-plantado, né, o horário de fazer as irrigações, né, o café mais novinho. Já para as lavouras velhas, a gente tem observado assim, que o produtor realmente usa muito a tarifa verde. Então, ele faz as suas irrigações nos horários noturnos. Só que, vou dizer assim, como aumentou o tempo de irrigação das lavouras, tem muitas propriedades que estão com essas bombas ligadas 24 horas por dia, para dar conta de praticamente fazer irrigação de todas as lavouras. Então, isso é muito assim, relativo praticamente de produtor para produtor, né? O que a gente tem aconselhado o produtor assim, para monitorar o seu reservatório e ir administrando, vamos dizer assim, que a gente está num momento agora onde as maiores demandas vai aumentando, a demanda tanto de água da planta e a parte nutricional também. Então a gente vem orientando nossos cooperados para avaliar muito o nível dos seus reservatórios, a questão das previsões, né? As previsões, vamos dizer assim, de chuva. Infelizmente, vamos dizer assim, nesse período, esse mês de dezembro, as previsões, vamos dizer assim, de chuvas mais significativas, mais para o final do mês, né? É um ponto de atenção e realmente de muita cautela, né? Na questão de manejo de irrigação. Nesse momento, alguns equipamentos, como o tensiômetro, né? Vamos dizer, para auxiliar, vamos dizer, na tomada de decisão da irrigação, algumas mini estações meteorológicas poderiam nos ajudar muito, né? Nessa questão de manejo de irrigação. Só que, às vezes, vamos dizer assim, só nos momentos difíceis que a gente lembra da importância de fazer esse manejo, né? De irrigação desse bem tão precioso que é de nós, né? Vamos dizer, essa questão da água, né? E hoje, assim, o Conilon para a gente, sem água, vamos dizer assim, é preocupante. Então, a recomendação é a gente fazer a administração dos nossos reservatórios, né? Você fazer a irrigação de conforme você tem a sua disponibilidade de água. E isso, gente, é uma coisa que tem falado constantemente, sabe? Plantios de lavouras aí, a gente tem que monitorar bastante os reservatórios que nós temos e fazer os plantios para que a gente consiga fazer uma irrigação importante, saudável para a planta, né? Uma irrigação suficiente para hidratar a planta, mantê-la em boas condições de hidratação. E às vezes a gente acaba influenciado por algum interesse de aumentar o volume de lavouras, sem às vezes ter um reservatório adequado. Então, quando a gente vai fazer isso, é importante também a gente ter essa avaliação de ter reservatórios na mesma proporção das lavouras que a gente planta, né? E aí, gente, eu também sou produtor, eu gostaria até de passar a arriscar, viu, Zé, se você vai me permitir algumas dicas, principalmente para quem tem as irrigações e não tem o poço de decantação das águas, fazer a limpeza dos filtros da irrigação, principalmente quem tem irrigação localizada, fazer as limpezas de filtro diariamente, mesmo aqueles que têm os processos de retrolavagem, para não pressurizar tanto a tubulação e monitorar os gotejadores para que eles não deixem de gotejar. Tem que corrigir isso daí, porque senão a planta vai ficar sem água, pode trazer algumas consequências. Perseu, eu gostaria a gente já falou aqui sobre a questão de infestação de pragas, orientações de pulverização, né? Horários de pulverização, questão de plantios novos, como você cuidar desses plantios, fazer a hidratação da planta. E agora a gente falou sobre irrigação, e eu gostaria de te perguntar um pouco sobre que você falasse sobre a adubação, principalmente focado no momento que nós estamos atravessando aqui. E a minha pergunta para você, Perseu, sobre adubação, nessa fase de alta insolação, o que você pode recomendar? Carlinho, se você me permite, e o colega também, eu gostaria de contribuir, antes de entrar nessa temática, sobre o assunto abordado anteriormente, né, em relação a manejo de irrigação, né? Porque, assim, nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós falamos de manejo de irrigação.
Porque, assim, tão importante quanto o manejo da irrigação é o manejo do solo, né? Então, assim, os produtores estão enxergando o solo, infelizmente muitos, apenas como um suporte para a planta produzir. Então, assim, um manejo que era muito corriqueiro, muito comumente usado no campo, que era, por exemplo, o retorno da palhada para o campo, que quer queira não produzir ali mais raízes para a planta poder ser um pouco mais eficiente, absorvendo água, nutrientes, e mesmo conservando umidade, isso passou a ser algo um pouco menos usado no campo. Então, assim, o produtor passou a usar esse recurso durante a secagem do café, a palha do café, você usou na sua fazenda com ótimo resultado, plantio de gramínea, né? Então a lavoura sendo roçada, né? Então a cobertura morta, né? Então automaticamente você deixa ali uma palhada sobre o solo e que permite o quê? A conservação de umidade, né? Automaticamente você reduz drasticamente a temperatura incidindo sobre a raiz da planta, né? Isso tudo favorece, isso tudo no final culmina o quê? Num resultado positivo para o produtor. E é impressionante como faz a diferença, né? Muita diferença. E não apenas no sentido do manejo de solo, de irrigação, mas também o quê? Comprovadamente, né? Vou pensar no manejo de uma braquiária, por exemplo, você tem menos ocorrência de poeiras dentro da lavoura. E poeira está intimamente relacionada à presença de ácaros. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado e pensar um pouco mais no meio como um todo, né? Mas voltando agora à sua pergunta, pois é, situação delicada, porque, assim, como eu falei anteriormente, a planta ela está no momento muito vulnerável. Então, assim, ela carece, ela necessita de ser irrigada, fertirrigada. Quando a gente pensa em nutrição de planta, nutrição de cafeeiro principalmente, nós adotamos agronomicamente, né, a chamada marcha de absorção. O que é a marcha de absorção? A gente estabelece que ao longo do ano a planta necessita de uma quantidade diferente de nutrientes, né, específicos ao longo do seu ciclo para poder produzir. E este período do ano, né, que compõe ali novembro, dezembro, janeiro, são períodos que a planta necessita de quantidades bem significativas de nutrientes. Então, o que acontece? Nós já estamos com a planta, com o cafeeiro, sentindo pelas altas temperaturas, pela limitação hídrica, né, pela morte de raízes que ocorre naturalmente, pela temperatura, né, que exerce no solo. Então, assim, o que a gente recomenda ao produtor? O manejo da fertirrigação. Não deixar de adubar. Continue adubando, mas o que acontece? Esse momento nos obriga a ser ainda mais, como diria, profissionais. Ser mais profissionais no campo, né, e adotar de estratégias que aumentem a eficiência da fertirrigação. Por mais difícil que seja, procure o quê? Procure parcelar mais sua fertirrigação. Não faça uma adubação única ao longo do mês. Por quê? Você está dando o quê? A planta um alimento uma vez única. E isso você pode promover o quê? A perda do nutriente, né? A planta ela pode não absorver o nutriente em sua totalidade. Você pode salinizar muito, ou seja, você pode colocar muito sal na raiz, começar a queimar a raiz da planta, do cafeiro. Então, assim, isso tudo nos leva ao quê? Ao entendimento de quanto mais parcelado for sua adubação, né, melhor pode ser o seu resultado. Tão importante quanto você adubar, não deixar de adubar a sua lavoura, é também o fato de você, por exemplo, usar de um recurso simples, que é uma análise de folha. Então, assim, a análise de folha vai levar até o seu conhecimento se há a necessidade de você aumentar o nutriente, você pode cortar algum nutriente, né? Então, assim, isso é um recurso barato e que muito produtor não faz uso nessa época do ano. E é o momento a gente fazer uso disso, tá? E assim, gente, quando eu falei que é delicado o tema, por quê? Porque a planta ela não come, né? A planta ela bebe. E bebe o quê? A água da irrigação que você coloca para ela. Quando eu começo a limitar a quantidade de água, automaticamente eu exponho a planta a uma realidade diferente. Que aí vai lá no princípio, na sua primeira pergunta que foi feita a mim, que qual o meio de mecanismo de defesa da planta para poder passar melhor por esse período. Então, assim, é uma situação bem difícil, mas a orientação nossa é o quê? Fazer um manejo mais ajustado da sua fertirrigação e não interromper a sua nutrição da planta, né? Continue adubando de maneira correta. Bacana, eu acho que nós podemos até dizer que a planta, ela funciona mais ou menos igual nós, seres humanos. Nós precisamos de alimentação de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, são vários momentos do dia. E a planta, ela tem essa característica. Se você colocar alimentação demais,
o excesso também é prejudicial e a falta também é prejudicial. Então, as adubações feitas nos momentos adequados e principalmente numa situação igual essa que a gente está passando, contribui muito para que a planta consiga segurar os frutos, né, Perseu? E passar por esse momento com mais tranquilidade, né? Exatamente. Então, assim, tudo promove, nesse momento que eu falei que a planta está vulnerável, a queda de fruto, a ausência de água, temperaturas, o nutriente. Né? Se falta nutriente dentro da planta, ela automaticamente ela entende também que ela não tem como manter esse fruto na roseta. Então, ela também vai fazer o quê? Vai promover a queda desse fruto. Gente, é um meio de sobrevivência. É uma autodefesa que o cafeeiro tem de se passar por momentos difíceis. Neste momento, o que é uma grande fonte de dreno para a planta? É justamente o fruto. Tá? Esse fruto está se desenvolvendo, como eu falei anteriormente, ele está extremamente aquoso, né? Ele está líquido. Então o que ele faz? A planta está levando todo o carboidrato, todo o nutriente, toda a água que está sendo absorvida na forma de fotossíntese também, né? Pelas raízes, pela irrigação, ao fruto, que é o principal fonte de dreno. Então quando começa a limitar a água e o nutriente, ela vai fazer o quê? Ela vai expulsar esse caroço. Né? Então isso acontece de maneira muito natural, infelizmente. Pessoal, nós sim, já estamos quase que caminhando para o final da nossa live aí, e como eu disse para vocês no início, o nosso propósito aqui principal é a gente passar informações para que o produtor possa passar por esse momento, entender o que está acontecendo, entender um pouco a fisiologia da planta, necessidade de combate de pragas, doenças, irrigação, novos plantios que foram feitos ou que estão sendo serem feitos aí, e entender um pouco melhor também a alimentação da planta. Tudo isso é o propósito da gente ter um resultado no final da colheita, no final do exercício do ciclo produtivo. Acho que isso é muito importante. Mas como a gente está chegando lá, e eu gostaria agora, se vocês pudessem passar para nós em considerações gerais, aí eu gostaria que cada um se manifestasse no seguinte sentido, que falassem sobre um pouco desse período que a gente está passando e orientasse o produtor a fim de que ele possa ter os menores prejuízos possíveis. Como que ele deve se comportar, as informações a gente passou. Como que você faria essas considerações, Henrique? Fala para nós aí, por gentileza. Eu acredito que os colegas foram muito felizes em todas as falas que eles fizeram. A gente está passando por um momento adverso, né? E o que eu oriento, né, aos produtores é fazer um olhar crítico para dentro da propriedade. Como todos falaram, né, nosso ambiente de cultivo aqui é muito heterogêneo, né? Cada propriedade tem uma realidade diferente, cada produtor tem uma realidade diferente. São materiais genéticos diferentes ali que se comportam de forma diferente. Então, assim, o produtor entender o que ele tem de recurso e gerir aquilo ali da melhor forma vai ser essencial para bons resultados. Então, procurar um consultor, procurar um técnico, um engenheiro agrônomo que possa orientar e fazer uma análise crítica do que ele tem ali dentro da propriedade disponível e fazer o que podemos nas condições que nós temos. Tá? Então, tudo que foi falado aqui é muito importante, né? Manejo de irrigação, de praga e doença. Tudo isso aqui vai depender de uma orientação para que a gente consiga passar por esse momento aí e consiga continuar o manejo das nossas lavouras. Obrigado, Henrique. Tacílio, nessas considerações finais, fala um pouquinho para nós aí, a fim de que o produtor possa ter os menores prejuízos, como que você entende isso e o que você orienta, além daquilo que a gente já passou de informação aqui. Perfeito. Então, assim, antes de entrar na resposta, Carlinhos, eu gostaria ainda de fazer um adendo sobre a minha fala, né? A questão do plantio, gente, ainda é muito importante com relação à distribuição das mudas a nível de campo. Então, assim, dias quentes, né, se essas mudas elas estiverem distribuídas de forma deitada, a incidência do sol na lateral da sacola do tubete já vai prejudicar bastante. Então, no caso da distribuição a nível de campo, é interessante que essa distribuição ela ocorra de forma em pé. Vamos colocar a muda em pé, de forma com que a planta, né, no caso ali o tubete ou a sacola ali, não receba essa radiação, essa temperatura e faça com que a gente possa perder raiz logo no início. Mas falando com relação ao momento que a gente está vivenciando, a gente sempre aconselha o produtor persistir na questão dos tratos da roça. A gente sabe que é um desafio, mas
pessoal, a turma aqui do Espírito Santo, nós tivemos uma experiência negativa, né, na seca, que aconteceu ali em 2015, 2017. Isso trouxe alguns ensinamentos para a gente e é hora da gente começar a aplicar eles, né? Então, nós temos hoje um sistema de irrigação um pouco mais efetivo, tinha um pouco mais de canhãozinho, hoje já estamos com lavouras mais com sistemas localizados e isso acaba ajudando muito a gente. Então, de fato, estar de olho na planta. E ainda com relação à questão das adubações e os tratos que são trabalhados, eu acredito que o melhor termômetro é a planta, Carlinhos. A gente precisa de estar atento ao desenvolvimento da planta. Vou fazer uma adubação, a planta está brotando, ela está desenvolvendo, então beleza, vamos continuar fazendo os tratos e assim a planta vai respondendo. Se a planta ela não está respondendo, existe algum estresse, né? Conforme o Perseu abordou bem, pode estar acontecendo, por exemplo, um estresse salino, a distribuição hídrica é um pouco menor, então concentra um pouco mais de sais e aquilo causa um estresse na planta. Então, precisamos de, a todo momento, estar atento à questão da planta. Eu acredito que a planta é o grande termômetro. E ainda falando a questão das adubações, eu acredito que a gente pode trabalhar sim, principalmente nas áreas que já tiveram um prejuízo um pouco maior, com desfolha e queda de frutos, pensando na situação reflexo, né? Que a gente sempre olha para a parte aérea da planta. Mas toda vez que a gente perde parte aérea, a gente perde raiz. Então, pode ser uma grande saída a gente trabalhar com enraizadores, matéria orgânica, algo que possa, de fato, reativar a planta e fazer com que os impactos sejam menores. Obrigado, Otacílio. Só em rápidas, bem rapidinho. Como você falou em novos plantios, no momento que a gente está passando, você recomendaria o produtor fazer os plantios conforme já projetado ou você recomendaria ele aguardar um pouco para que viesse chuva? Então, Carlinhos, eu acredito que isso tem que ser em comum acordo, principalmente com o viveiro, né? Porque o viveiro, uma vez que o produtor sinalizou o plantio, o viveiro ele se prepara para estar entregando aquela muda, né? Inclusive num processo de aclimatação. Se você entrou em contato com o seu viveirista, o viveirista falou que dá para segurar um pouco mais lá no viveiro, no processo de aclimatação, eu acredito que pode sim segurar um pouco, até porque, conforme o Zé Roberto falou, não temos uma perspectiva tão alta em termos de precipitação, mas no mês de dezembro a gente tem histórico de ocorrência de chuva. Então, a gente tem que estar atento aí. Tem previsão de chuva, isso já pode ajudar bastante, principalmente nessa saída inicial. Gente, esse é um ponto realmente que a gente precisa abordar. A previsão de chuva para o mês de dezembro não é de grandes precipitações de água, né, de chuva na região aí. Então, a gente precisa ter essa cautela, mas a gente fala que previsão não é precisão. Então, nós temos um Deus mais poderoso do que nós, que pode fazer modificar completamente essa situação. E a gente pede a todas as pessoas, como um dos princípios da Coabriel, o princípio da fé, a gente pede a todas as pessoas que também elevem os pensamentos aí ao nosso grandioso Deus para que mande chuva para a nossa região. Isso é muito importante. Zé Roberto, como você orientaria, como você direcionaria ao nosso produtor nesse momento aí para que ele amenize os prejuízos que, como vocês mesmos falaram, que já estão tendo com relação ao período que passamos? Bom, Carlinhos, como você mesmo diz, acho que assim, acho que o ponto principal nesse momento é o que você falou, é fé, né? Eu acho que temos que ter fé. As previsões realmente assim não são de poucas chuvas nesse período de dezembro, mas assim realmente a fé que nossos produtores possuem, né, pode fazer realmente a grande diferença. Como todos comentaram, vamos dizer assim, o produtor realmente jamais desistir da sua lavoura. O que ele poderia fazer realmente assim, priorizar as lavouras mais produtivas, né? Então, a gente tem observado que as lavouras, vamos dizer assim, mais bem nutridas, ou aquele produtor que fez análise de solo, acompanha com análise de folha, faz as adubações da sua lavoura, elas estão um pouco mais tolerantes a essas condições de estresse, né? Uma análise de folha é uma análise, vamos dizer assim, bem irrisória no benefício que ela pode proporcionar. E realmente, assim, o produtor não desistir da sua lavoura, ter os tratos culturais. Estamos observando uma infestação alta de cocholinho no momento. Então, busque orientação sempre de um profissional de sua confiança, seja um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, mas não deixe de fazer os tratos culturais da sua lavoura. A gente sempre tem observado assim, que a gente está trabalhando, pensando nessa safra,
mas já olhando a safra seguinte, né? Que tem a copa da planta. Então, se for uma copa, vamos dizer assim, muito fraca, isso já compromete não só essa safra, compromete a próxima safra que vem ainda, né? Então, assim, o bom manejo da lavoura, vamos dizer assim, é fundamental, mesmo em condições adversas, né? Como estão vivendo agora. Obrigado, Zé. Perseu, fala para nós nas considerações finais aí o que você recomendaria. A gente gostaria de frisar mais uma vez que estamos aqui passando essas informações exatamente para que você, produtor, entenda a situação e conduza a sua atividade da melhor maneira possível para que a gente possa ter a menor perda possível, né, e os melhores resultados. Muito embora frisando que a gente já reconhece que tivemos perdas em decorrência de altas temperaturas, de ataque de pragas e doenças, e isso é uma situação realmente adversa, mas a gente sempre tem como fazer alguma coisa. E como o Zé Roberto falou, desistir jamais. A gente vai continuar trabalhando e continuar para ter o menor prejuízo possível. Esse é o foco. Fala para nós como você recomendaria o nosso produtor trabalhar nesse momento. Então, Bastianello, eu pego justamente a fala sua e do José Roberto, né, e não abandone a sua lavoura. Você já tem todo o investimento feito em cima dela, você precisa da produção dela para sustentar a sua família, pagar suas contas. Então, assim, estamos numa situação difícil? Estamos. Peçamos a Deus que seja algo temporário, e vai ser. A gente tem fé disso. Então, assim, não abandone a lavoura, continue cuidando dela, continue fertirrigando, continue cuidando das pragas e doenças. Fique muito atento a justamente o que? Estamos com limitação hídrica, né? Não tem chovido na quantidade necessária para a cultura. Então, temos fornecido o quê? Água pelo sistema de irrigação. Então, gente, vamos ficar atento o quê? Ao manejo da irrigação. Tá? Existem lavouras que o produtor liga a bomba, mas não verifica se a água está de fato chegando para a planta. Pode ter mangueira entupida, a bomba pode não estar dimensionada da maneira correta, pode não estar jogando a quantidade necessária. Então, assim, a irrigação, gente, ela vai muito além de simplesmente você levar a água até a lavoura. Por isso que é extremamente importante que você tenha uma orientação técnica de um profissional de sua confiança. Para essa pessoa realmente pegar agora na sua mão, né, e, gente, olha, vamos buscar a melhor alternativa na sua realidade. Porque a realidade minha como produtor, sua, Bastianello, como produtor, é diferente do vizinho. Então, a minha limitação hídrica pode ser diferente da sua. Então, essa análise técnica, essa avaliação que é feita dentro da porteira da sua propriedade, ela é extremamente necessária. Então, assim, já que estamos limitados de recurso, que façamos uso deste recurso limitado de maneira racional, de maneira mais assertiva possível. Mas a mensagem que eu quero deixar é: não abandone a lavoura. Cuide dela, precisamos dela. É isso aí, obrigado, Perseu. Eu acho que esse é o recado que a gente gostaria de passar, né, para a gente não desistir. Sempre tem uma ferramenta que a gente pode trabalhar, sempre tem uma forma que a gente pode amenizar a situação. E normalmente é o que a gente sempre faz, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que tem e utilizar da melhor maneira possível que a gente possa passar por esse momento. Então, gente, aí finalizando, eu gostaria inclusive de dizer aos nossos ouvintes aí que tem perguntas, a gente não vai ter tempo hábil para responder essas perguntas, pode nos passar as perguntas que os nossos técnicos estarão respondendo essas perguntas que vocês fizerem. A dúvida de você pode ser a dúvida nossa, pode ser a dúvida de muitas pessoas também. Então pode nos perguntar que nós estaremos respondendo. Agradecer aqui o time técnico da Coabrel, né, o Perseu, o Zé Roberto, o Otacílio e o Henrique, que disponibilizaram esse tempo e passar as informações para o nosso produtor. E você, ouvinte, que está aí também nos acompanhando, os nossos agradecimentos aí, o propósito é que a gente consiga passar por essa situação. E acreditamos que a gente vai conseguir passar e ter as menores perdas possível. Numa outra oportunidade, se houver necessidade, a gente volta novamente aqui. Obrigado a todos e tenham todos aí uma boa tarde.